Boa noite. Hoje eu vou apresentar o pitch do trabalho da Casa Del Vinho, que é o trabalho de projetos da Química Tecnológica, do grupo da Ana Luísa, Felipe Lima, Lana Rocha, Lucas Bernardes e Natália Rayane. Então, começando aqui com um rápido histórico, em 1532 houve a primeira chegada das vinhas no Brasil, né, que permitiu o início da produção dos vinhos na região brasileira. Em 1865 houve um surto do crescimento da viticultura gaúcha, que também foi organizado em 1912 pela Fundação Federação das Cooperativas do Rio Grande do Sul, onde havia uma maior produção desse produto. Em 1970, há o estabelecimento das multinacionais na Serra Gaúcha, e nos tempos atuais houve um crescimento, né, do consumo de vinhos devido à pandemia, que também foi uma motivação para escolher esse produto pelo grupo. O objetivo do trabalho justamente então foi usar os conhecimentos da química, né, para a produção do vinho, juntamente com uma análise técnico-financeira para analisar a viabilidade do negócio, né, da produção do vinho. Os produtos escolhidos pelo grupo foram o vinho tinto de mesa e o vinho branco de mesa, que eu vou explicar agora o processo produtivo deles. Eles ocorrem pelo início, né, recebendo das uvas ali em cima, e essas uvas são esmagadas e separadas das partes que não são de interesse, né, para a produção. Então, por exemplo, você tira os caules, as peles, né, que não são tão relevantes assim em relação à polpa, né. É adicionado o metabisulfito de potássio para corrigir o pH da solução. E aí a gente já tem a primeira separação entre vinho tinto e vinho branco. No caso do vinho branco, o mosto é extraído, né, dessa solução, e o mosto é justamente a parte de interesse na produção do vinho. Ele é clarificado também, é adicionado uma levedura nesse processo para justamente intensificar o processo de fermentação, e aí é levado para a chaptalização, que oposto ao vinho tinto, né, o vinho tinto literalmente ele já é levado direto para chaptalização sem esse processo de separação, porque o vinho tinto ele tem nutrientes ali, composição que vai ajudar a dar o textura e o sabor do produto. Em seguida, os vinhos são levados a uma fermentação alcoólica, e novamente o vinho tinto nesse processo ele é macerado, né, porque ele não tinha sido antes. Então a maceração do vinho tinto, a descoberta e a pensagem desse mosto, né, e novamente uma fermentação lenta. Em seguida, a fermentação malolática, que também vai dar uma textura ali correspondente ao produto, né. E no caso do vinho tinto, é finalmente uma clarificação e estabilização que não tem no vinho branco. Justamente pela maior concentração de coisas que tem ali na uva roxa, né? E finalmente a gente tem em base, que vai dar finalmente o vinho engarrafado, né? Que é o nosso produto. A nossa planta industrial da indústria, começando aqui pela parte mais de gestão, ela vai ter uma sala de reuniões, um escritório, uma sala correspondente ao RH, banheiros, né? Uma sala de armazenamento e uma recepção. Em relação à planta de produção, você tem aqui uma recepção correspondente ao recebimento e tratamento inicial das uvas, né, onde você vai ter aquela primeira maceração. O número 2 ali, em seguida, você vai ter a descoberta e prensagem dessas uvas. Ali no número 3 você tem vários reatores, né, onde você vai ter a fermentação e a maceração do vinho. Em seguida, você vai ter o armazenamento do vinho para que ocorra a fermentação de longa duração. E no número 5 você tem base, né? No número 6 você tem o envelhecimento e armazenamento dos barris de carvalho, que é justamente a produção do vinho envelhecido. Na nossa indústria, a gente tem aqui também os quadros funcionários, né? A gente tem a primeira função, que é o recebimento e a pesagem das uvas. A gente tem operários de produção que vão trabalhar em geral na produção ali. Um funcionário responsável em base, outro estocador, um supervisor de produção, um técnico em química, né, para fazer as análises, um enólogo, um auxiliar de limpeza, um gerente administrativo, um responsável pelos recursos humanos, um responsável pelo atendimento ao consumidor, um consultor de vendas, um recepcionista e um contador. Aqui no curso unitário, né, a gente já tem aqui alguns cursos em relação aos principais insumos, né? Então, por exemplo, a gente tem ovo moscato, água, metabisulfito, né, que é para fermentação, açúcar, produtos de limpeza, o transporte de fluentes e a energia elétrica, que são valores mais voltados para justamente a produção, sem contar os equipamentos. Então, esse total aqui você vai ter 22,296 mil reais. Outros tipos de insumo aqui seriam a uva Isabel, né? No caso aqui do vinho branco, a água, a energia, o produto de limpeza, o transporte de efluentes, açúcar e o metabisulfito novamente. E aí, nesse caso aqui do vinho branco, você vai ter 22.491 mil reais.
Calculando os impostos aqui da produção, pelo imposto simples você vai ter um total de R$ 428.940 e o imposto ICMS você vai ter 428.940 também. Considerando o gasto com vendas, a gente vai ter aqui seções relacionadas à comissão, taxas de cartão, a propaganda e a previsão da inadimplência. Todos também voltados a R$ 428.940. Os insumos também que a gente vai ter aqui é que a gente vai ter uma base de revenda do suco de massa integral, que vai ser uma coisa terceirizada, considerando o equipamento da indústria. Isso é uma coisa unitária, né? Então no caso seria R$5. No caso do vinho branco, assim, a gente vai ter o preço de R$22,49. No caso do vinho tinto, a gente vai ter R$22,49 também. E a envase para outras empresas, a cada 1.000 SKU, a gente tem R$2,50. Então, o custo fixo aqui da produção, né? A gente tem aqui a água, depreciação, encargos sociais sobre o Prolabore, encargos sociais sobre salários, honorários contábeis, os juros, a luz, a manutenção, marca de propaganda e materiais de limpeza. São olhados nesses valores aqui também. Além disso, a gente tem os materiais de escritório, o Prolabore novamente, o Pré-Labore, quer dizer, os salários e benefícios, os seguros, tarifas bancárias e tarefas de operadoras de cartão, além da telefone e internet também. E todos esses custos aqui fixos, né, para a operação da empresa são de R$ 69.950. Então aqui projetando anualmente, né, esses custos fixos, a gente tem no primeiro ano e no segundo e no terceiro ano custos correspondentes a R$ 839.407 por ano, né? Então, comparando aqui o preço final do nosso vinho em relação aos concorrentes, né? A gente tem aqui nosso vinho, a gente tem o tinto suave a R$25, enquanto que o branco suave é R$24. E as marcas de Dom Bosco e Campestre vão ter correspondentes de R$16 a R$15, R$19 a R$17. Então a gente vê aqui novamente que nosso produto tem um custo ligeiramente superior ao mercado. Aqui são alguns investimentos necessários, né, categorizados por categoria. Então, investimentos fixos, a gente vai ter 88.390. Investimentos pré-operacionais para compra das máquinas, etc. A gente vai ter 148.790. E o estoque inicial também, para a produção do estoque inicial para a empresa, seria de 77.880. E calculando isso totalmente, a gente vai ter um capital de giro de menos 27.498. Então, justamente, a gente tem que a empresa, considerando o estoque inicial e os gastos fixos e pré-operacionais, a gente tem uma perda, né? A gente está saindo prejuízo aqui com esse capital de giro. Então aqui a gente tem esses valores colocados em gráficos para saber a proporção entre eles. Então a gente vê justamente que os investimentos pré-operacionais e os estoques iniciais são valores muito próximos, enquanto que os investimentos fixos são um valor bem diminuto em relação a esses outros. Então, considerando aqui o DRE, a receita total vai ser de 428.940 e considerando os custos, a gente vai ter um resultado operacional de 134.395 negativos, né? Então, esse seria o nosso prejuízo, considerando a operação da indústria e esses custos. Aqui a gente tem a evolução dos custos, né? Considerando a mercadoria dos serviços vendidos. Então, justamente com a progressão dos primeiros anos ali, a gente vai ter um prejuízo grande, né, por ano. E considerando aqui diversos cenários, novamente a gente vai ter que, dificilmente a gente vai ter um lucro, né? Somente no cenário otimista, onde a gente vai ter uma margem de contribuição ligeiramente maior e um custo fixo ligeiramente menor, a gente vai ter um resultado de R$ 38.254. Enquanto que nos outros cenários a gente justamente tem um prejuízo muito grande, né? Porque o capital de giro tá baixo, né? Então evoluindo ao longo do ano a gente vai ter um grande prejuízo. Então aqui novamente a gente tem alguns gráficos, né, mostrando como seriam esses gráficos em cada cenário. E para concluir o trabalho, a partir da pesquisa realizada e do uso do PMBOK, né, que foi uma ferramenta para analisar a questão técnico-financeira, o tamanho da produção e os cenários também, o grupo teve, a gente calculou esse prejuízo grande, né. Um dos problemas que a gente teve também foi encontrar o retorno dos fornecedores para a matéria-prima, que também dificultou, né, para determinar o capital de giro da empresa. Então, concluindo aqui, com base nos resultados obtidos, determinou-se que a empresa não apresenta viabilidade econômica, uma vez que a mesma teve um prejuízo muito grande de R$1.612.626 de prejuízo, né, no primeiro ano, nos 3 primeiros anos de operação.